Mas o tema da minha palavra hoje é Vamos à casa do Senhor, baseado aqui no Salmo de número 122. Então, vamos para a leitura do texto, verso 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz entre os teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Irmãos, esse é o terceiro salmo de romagem. E estes salmos de romagem são uma porção que vai do 120 ao 134, que compõe uma espécie de inário quando Israel ia a Jerusalém adorar ao Senhor por ocasião daquelas 3 festas de Pentecostes, de Tabernáculos e também de Páscoa. O tema deste salmo é muito claro e muito vivo para nós hoje. É a alegria de poder se cultuar ao Senhor. A alegria de podermos reunidos adorar o nosso Deus. A gente percebe a êxtase, o quão maravilhado e alegre está esse peregrino ao ouvir o convite de ir à casa de Deus. E nós devemos estar nesse mesmo estado. Eu sei que hoje o culto ele tem perdido o seu valor, mas pela graça de Jesus Cristo e pelo ensino da sua palavra, nós voltaremos a nos alegrar como este peregrino quando ouvirmos o convite que há culto. E o primeiro princípio nessa noite é o próprio primeiro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este salmo ele trata do ponto vital na vida de um cristão, a saber, o culto a Deus, o culto ao nosso Senhor, esta reunião solene. No mês de abril nós tivemos vários impasses. No dia 3 do 4 de abril, nós tivemos o ministro Cássio Nunes liberando os cultos presenciais, mas logo em seguida, dia 8 de abril, nós tivemos o STF lá votando por 9-2, impedindo que o culto acontecesse, e um ato totalmente inconstitucional. Eu realmente não me surpreendi nem um pouco. A verdade é que eu fiquei surpreso com aqueles 2 loucos que votaram a favor da liberdade de culto. Quem são esses malucos que querem fazer valer a pena a Constituição? Ou seja, houve uma luta. É claro que nós aqui, pastor, não obedecemos esses decretos, cultuamos ao nosso Deus normalmente. Mas a verdade é que muitos pastores fecharam as suas igrejas e estão com suas igrejas fechadas até o dia de hoje. Há muitos crentes que, infelizmente, não vão voltar. Infelizmente. Lá em Moreira, o irmão estava me contando que o seu antigo pastor, ele chegou para a igreja e falou, irmãos, nós vamos ter que cessar com os cultos. Nós vamos ter que parar de cultuar a Deus. Afinal, é uma questão de saúde. É uma questão de vida ou morte. Então, acho que por melhor, Deus se agradará de não fazermos mais o culto. E aí, o pastor em seguida arrumou suas malas e foi viajar. Ou seja, uma incoerência no discurso deste pastor. E muitos cristãos agem da mesma forma. Não veem mais o culto como algo central, como algo essencial na sua vida e na vida do povo de Deus. O culto, em todos os tempos, ele sempre foi primordial. Ele sempre foi a essência de um cristão. E o povo aqui, do Salmo 122, esses peregrinos, eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam o que dizia a palavra de Deus. O que ordenava Moisés lá em Êxodo 20, onde deveria ser separado um dia para se cultuar a Deus. Sim, o sábado não era apenas um dia de descanso, mas era um dia de culto e adoração a Deus, de forma que o descanso perdia o seu sentido sem o culto. Nós temos também
ainda em Êxodo, as 12 tribos se organizando ao redor do tabernáculo, de forma que a vida daquelas tribos girava em torno do culto a Deus. Nós temos um mandamento em Hebreus 10, 25 que diz: e não deixeis de congregar como é costume de alguns. Em Atos 2 nós vemos os cristãos diariamente se reunindo, perseverando na doutrina, partindo o pão, ou seja, em todas as épocas da igreja cristã, o culto sempre foi primordial, sempre foi essencial. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus, citando o Catecismo de Westminster. Ele completa: por isso, o culto é a essência da vida de um cristão. Ora, a palavra essência vem da palavra essencial. Para um cristão, deixar de cultuar a Deus é a mesma coisa que vagar por aí sem seu coração. É algo impossível, por quê? Porque o nosso coração é algo vital, sem ele nós não funcionamos. Mas há muitos crentes que conseguem ficar sem cultuar a Deus, conseguem ficar sem ir à casa do Senhor, não tem alegria, não tem prazer. Você pode me dizer: mas Anderson, a nossa vida deve ser um culto a Deus. É verdade, mas onde é que nós aprendemos a viver para a glória de Deus? Onde é que nós aprendemos a viver uma vida de culto a Deus? É aqui, nessa reunião solene, onde nós somos expostos à palavra, à sã doutrina. De forma que alguém que não valoriza o culto, ou é negligente com ele não consegue glorificar a Deus de forma plena em sua família, na forma que lida com a esposa, na forma que lida com os filhos, na forma em que ele se relaciona no seu trabalho, em um curso, em uma faculdade, e até mesmo com os irmãos. Com os irmãos. Nós só conseguimos viver de forma que glorifique a Deus quando nós estamos em comunidade, sendo expostos à santa palavra de Deus. Em nossos dias existem muitas pessoas que não querem mais cultuar a Deus. Nós temos aí os desigrejados, que são uma espécie de lobo solitário. Eles pensam que podem servir a Deus e cultuá-lo em sua casa, sozinhos, com sua família. Mas isso é um desvio do que a Bíblia nos ensina. Se você parar para avaliar o contexto bíblico, você vai reparar que sempre foi a vontade de Deus trabalhar com o povo. Deus cria o homem, faz uma companheira e diz: sede fecundos e multiplicai. Ele dá essa mesma ordem para Noé e também para Abraão. A vontade de Deus nunca foi trabalhar com o indivíduo sozinho, senão ele tinha parado a criação em Adão. Mas estes desigrejados dizem que pode servir a Deus sozinho. Ou seja, Deus demonstra claramente que ele sempre quis trabalhar com o povo. Mas não são apenas os desigrejados, aquelas pessoas que até vão à igreja, mas elas participam apenas de um culto ali, para elas está bom. Não tem comunhão, não participa de um PG, não quer estar unido aos outros irmãos, não participa de um culto durante a semana, nada. Para eles é o suficiente vir ao domingo à noite e se isolar durante a semana. Não querem visitar, receber visita. Ora, isso também é um desvio do que a Bíblia nos ensina. Hoje muitos, eles preferem ficar em suas casas, em seus sofás, assistindo uma pregação que lhe seja agradável, com o seu refrigerante. E para eles isso é culto a Deus. Mas veja que esse peregrino, este salmo, ele nos ensina que o peregrino simplesmente ouviu o convite, que havia chegado o tempo daquelas 3 festas, que ele iria subir para Jerusalém, para junto com as outras tribos adorar ao Senhor. Ele se alegra, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 2 declara que quando então ele coloca os seus pés dentro dos muros, dentro das portas de Jerusalém, ele entra em uma espécie de êxtase. E por quê? Ora, nós podemos dizer que do Salmo 120 ao Salmo 122 nós temos uma jornada. O Salmo 120 apresenta esse peregrino habitando em meio a um povo hostil, a um povo de língua mentirosa, a um povo que não queria paz, mas guerra. E o consolo desse peregrino é saber que o Senhor daria paga para cada um. Irmãos, assim também é a igreja.
Muitas das vezes, né, pela graça de Jesus, né, eu percebo que essa é uma igreja bacana, bem entronizada, os irmãos têm bastante comunhão, mas há muitos lugares que é difícil, é penoso servir a Deus. É difícil se relacionar com as pessoas. E hoje nós também estamos habitando no meio de um povo hostil, porque alguns crentes, por exemplo, ao nos verem abrindo a igreja, nos chamam de assassino irresponsável, nos chamam de fanático infantil, Jim Jones. Jim Jones foi o líder de uma seita que levou mais de 300 pessoas ao suicídio. Ou seja, até mesmo entre os crentes há uma hostilidade. É isso que o peregrino enfrentou aqui no Salmo 125, um povo hostil, um povo de língua mentirosa. No Salmo 121 que nós vimos na quarta-feira, ele passa então a refletir sobre os perigos da jornada. Ele passa a avaliar, poxa, eu posso me deparar com salteadores, com bichos selvagens, com animais, com bichos peçonhentos. Eu posso adoecer, meu alimento pode acabar. Mas ele se consola sabendo que Deus é soberano e que o seu socorro vem do Senhor. Irmãos, da mesma forma, nós também estamos em uma peregrinação neste mundo tenebroso. E aqui nós estamos expostos a muitos perigos. Por exemplo, nós ficamos aí um bom tempo expostos à multa, à denúncia. Ainda estamos expostos a este vírus. É perigoso, mas eu te pergunto, em qual época não foi perigoso servir a Deus? Em qual época não houve riscos? O problema é que hoje nós queremos servir a Deus, mas sem nenhum risco, sem arriscar nada, sem nenhum sacrifício. Gostamos de um cristianismo fácil, mas irmãos, não existe cristianismo fácil. Porém, tudo isso que o peregrino passou, a hostilidade dos seus companheiros, o medo da jornada, é compensado aqui no Salmo 122 com a alegria da chegada em Jerusalém para adorar o seu Deus. Eu me lembro que lá em Moreira, no primeiro dia que nós fizemos culto ilegal, de manhã e à noite, houveram irmãos até que choraram. Poxa vida, que bom que a gente não vai fechar, que bom que vai ter culto, que bom que nós vamos adorar a Deus. Que bom que nós estaremos expostos à palavra, que podemos louvar a Deus, até choraram. E por quê? Porque para um genuíno cristão é motivo de alegria se reunir com o povo de Deus para cultuar o seu Senhor. É assim que deveríamos agir frente ao culto. O salmista aqui no Salmo 122, ele não lembra mais dos desafios da jornada. Ele não lembra mais dos perigos, do sofrimento, tamanha a alegria da recompensa de poder estar junto com seus outros irmãos em adoração e culto a Deus em Jerusalém. Para você entender essa êxtase do Salmo 122, é mais ou menos quando você se organiza para fazer uma viagem, para ir na praia. Aí tem todos aqueles dias de espera, toda aquela organização anterior. Aí você pega a sua família, vai. E às vezes na estrada você se depara ali com curvas sinuosas, com neblina, com trânsito e às vezes até com um acidente. E todas essas coisas causam aflição na sua alma. Mas quando você está descendo a Serra de Ubatuba, que você vê aquela imensidão de água, você não mais se lembra dos desafios da jornada. Você é tomado por alegria, por êxtase, você não vê a hora apenas de chegar na praia, montar a sua tenda, montar o seu guarda-chuva e ficar ali, seu guarda-sol e ficar ali, desfrutando. É essa alegria que o peregrino aqui está desfrutando ao chegar em Jerusalém para adorar o seu Deus. Essa alegria aqui também é semelhante quando você vai fazer uma viagem para ver um familiar amado, ou até mesmo quando você entra em um curso, numa faculdade, ou até mesmo em um curso técnico, e você está ali em anos de luta, noites de sono perdidas, companheiros, colegas de classe difíceis de lidar, que não fazem a sua parte, que te deixam na mão. Mas então chega o grande dia da colação de grau e você nem mais se lembra de todo aquele sofrimento, de toda aquela angústia, de todas aquelas noites de sono perdida, da viagem, daqueles companheiros, daqueles colegas de classe que não faziam a sua parte. Tamanha alegria de você colar o grau, de jogar o seu chapéu, o seu canudo. É assim que o peregrino está se sentindo ao chegar em Jerusalém, em êxtase, em alegria. Eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida e foi dar à luz, estava ali naquela sala de espera,
né, e você vê a agonia, o sofrimento, e você sofre junto, você fica agoniado. Aí tem aquelas outras companheiras ali que gritam, fazem um escândalo, e isso te deixa mais agoniado ainda. Aí você vê a esposa ali esperando para ter normal ou cesárea, você se sente angustiado com aquela situação. Mas então nasce o menino, então nasce a criança e você só sente alegria, felicidade, fica emocionado, entra em êxtase. Você não mais se lembra da angústia, do sofrimento que foi aqueles momentos de espera. É assim que o peregrino se sente ao chegar em Jerusalém. É isso que Jesus vai dizer lá em João 16. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente angústia, ela sofre, mas depois já não se lembra deste sofrimento por ter nascido a criança. Irmãos, esse texto aqui, ele é maravilhoso porque ele nos dá dois aspectos. O aspecto imediato e o aspecto escatológico futuro. E qual é o aspecto imediato ou a aplicação imediata deste texto? Que primeiro é muito bom estar com os irmãos. Você está aqui orando, aí ouve outro irmão orando. Louvores que são maravilhosos, bíblicos, que tocam a sua alma, tocam o seu coração. Fala da grandeza de Deus e você se emociona. É muito bom poder cultuar a Deus junto aos irmãos. Às vezes, você estava até lá na sua casa antes de vir ao culto triste. Às vezes você não teve um bom Dia das Mães. Está lá amargurado, às vezes desacreditado, sem esperança. Mas aí então até brigou com a esposa, às vezes antes de chegar aqui. Aí você está meio lá angustiado, mas você chega aqui e começa a oração. Começa o louvor, começa a exposição da palavra e você nem mais se lembra porque estava triste, angustiado. Você nem mais lembra porque brigou com a esposa, com o esposo. Ali às vezes você já perde perdão e se alegra. É assim. Mas há também um aspecto escatológico, futuro. Nós estamos aqui de certa forma em uma peregrinação também até Jerusalém celestial. E este mundo é tenebroso, há muitos sofrimentos aqui, há muitos perigos, estamos expostos a muitos desafios. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos à Nova Jerusalém, quando o Senhor vir e nos glorificar, nos dar um corpo ressurreto de glória, semelhante ao do seu Filho Jesus Cristo, quando nós estivermos em adoração eterna ao Senhor, nós não mais nos lembraremos do sofrimento. Toda lágrima de nossos olhos será enxugada. Não sofreremos mais pelo luto, pela perda, pela enfermidade, pela ansiedade. Não. É por isso, irmãos, que o culto é tão essencial. Porque o culto é uma sombra do que faremos na eternidade. Muitas coisas aqui vão passar. A Bíblia diz: os seus bens, a traça e o ferrugem irão devorar. Esse familiar querido que está ao seu lado, um dia também ele irá embora. O seu trabalho vai passar. A sua juventude também. Há muitas coisas que irão passar, mas o culto a Deus é eterno. É isso que nós faremos pela eternidade. Ficaremos em uma eterna adoração ao nosso Senhor. Portanto, toda vez que você se prepara para vir ao culto, é como se você se preparasse para desfrutar da eternidade, onde adoraremos o nosso Deus sem qualquer impedimento, sem qualquer angústia de alma, por todo sempre. Eu sei, enquanto nós estamos aqui, há um sacrifício em servir a Deus. Eu gosto da ilustração de um rapaz que a sua esposa vai acordá-lo para ir ao culto. Ela fala: acorda, hoje tem culto, vamos, você está atrasado. Aí o rapaz olha para sua esposa e diz: me dá um bom motivo para poder ir ao culto hoje. E ela diz: primeiro você é crente, segundo você é o pastor da igreja. Ou seja, nem todos os dias nós estamos bem. Até mesmo nós que estamos na liderança, encabeçando um trabalho, há dia que nós estamos mal. Mas nós não vamos ao culto porque estamos bem ou mal, mas em obediência ao nosso Deus, aquilo que Ele nos ordenou. E é justamente, irmãos, no dia em que você está mal que você deveria ir ao culto. No dia que você está triste, angustiado, que brigou com a esposa, que brigou com os filhos,
É justamente nesse dia onde você deveria falar, não, hoje eu vou, hoje eu preciso mais que nunca. Mas às vezes nós juntamos todas essas coisas e usamos como desculpa para não estar junto com nossos irmãos em culto ao nosso Deus. Eu quero repetir aqui uma frase que eu usei na quarta-feira do Augusto Nicodemos, que é: Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Certamente nós teremos uma viagem, uma peregrinação neste mundo turbulento, difícil, angustiante, mas tenha certeza, irmãos, que a nossa chegada a Jerusalém Celestial, onde poderemos então, enfim, cultuar ao nosso Deus sem impedimentos, isso é certo. Deus nos prometeu, Ele disse que Ele nos conduziria até lá. Segundo princípio, a igreja é um local de culto e união do povo de Deus. Olha só o que diz do verso 3 ao 5. Jerusalém que é construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Jerusalém era o lugar que Deus havia escolhido para edificar-se posteriormente o seu templo. E aqui manter a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus naquele lugar. Mas Jerusalém por muitas vezes foi totalmente destruída, totalmente devastada. Algumas vezes ela esteve em ruínas e outras o povo ficou impossibilitado de se reunir para cultuar ao seu Deus. Mas agora, sobre o governo de Davi, Jerusalém estava bem estabelecida, ou seja, o povo poderia subir até lá para adorar e para cultuar o seu Deus, para se reunir e para se unir como nação. Irmãos, isso tem um paralelo muito semelhante à nossa fé. A fé cristã ela sempre foi atacada. A igreja sempre foi perseguida. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Hoje nós vivemos tempos tranquilos, onde nós podemos com liberdade vir à igreja adorar ao nosso Deus. Mas essa tranquilidade que nós temos está sentada sobre o sangue de nossos irmãos do passado. Eu gosto muito da história e do testemunho da irmã Felicidade, que viveu nos primeiros séculos da igreja cristã. Diz a história que um soldado romano ou soldados romanos invadiram a sua casa e começaram a matar todos os seus filhos e diziam em seguida: nega Jesus. Pare para pensar comigo um pouco. Um filho perder um pai é algo muito doloroso, é algo que dói muito. Mas um pai perder um filho, irmãos, a dor sem dúvida é muito maior, muito maior. E a irmã Felicidade viu, se não me engano, os seus 7 filhos serem mortos, um a um, por causa de sua fé. E por fim, ela mesma foi sacrificada como libação ao nosso Deus. Foi por isso que os nossos irmãos passaram por perseguição, angústia. Os 3 primeiros séculos da igreja cristã foi só perseguição. O povo se reunia para cultuar a Deus em cavernas, em cemitérios, em casas, em sótãos, escondido. Por quê? Porque se fosse pego, era morto. Hoje nós temos todo esse privilégio de morar no Brasil, porque há outros lugares do mundo que há perseguição. Eu estava vendo uma notícia que na China já estão dificultando baixar o aplicativo da Bíblia, ter Bíblia. O culto lá é extremamente difícil, penoso. É às escondidas, um governo comunista. Vocês sabem, o comunismo é inimigo de nossa fé. Mas hoje nós temos toda essa liberdade. Eu sei que esses meses tem se tentado aí minar essa nossa liberdade. Governos loucos, governos opressores, magistrados fora de si, têm tentado nos impedir de cultuar ao nosso Deus, mas isso nem se compara ao que nossos irmãos viveram no passado e que alguns irmãos ainda vivem hoje. Por isso, já que nós desfrutamos desse momento de tranquilidade,
você deveria vir ao culto. Você não deveria faltar por qualquer motivo. É claro, você está lá muito resfriado, muito gripado, vai ao médico, vai fazer um teste de Covid. Às vezes está Covid, aí vai contaminar outros irmãos. Você vai ter, sei lá, um bebê, se acidentou. São motivos plausíveis, legítimos. Mas às vezes nós queremos encontrar qualquer dificuldade. Se o tempo fechou, não dá para ir no culto hoje, sabe como é que é? Então veja, a gente tem que valorizar. A Bíblia fala que a igreja ela precisa estar unida. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que a igreja ela só pode permanecer em um estado de segurança quando nela prevalece a unidade, sendo bem ajustada pela fé e o amor. Assim ela cultiva uma unidade santa. O apóstolo Paulo também em Efésios 4 vai dizer que a gente deve se esforçar para manter o vínculo da paz. E obviamente, a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Porque hoje tentam a todo momento relativizar a nossa fé. Mas para que essa insistência em culto presencial? Faz lá online. Faz lá online. Ou seja, eu tento distorcer aquilo que a Bíblia ensina, que é um culto a Deus. Tentam dissipar a unidade da igreja. Há muitos inimigos de nossa fé. Jesus, em sua oração sacerdotal, em João 17, também vai orar que eles sejam um, como o filho é com o pai. Ou seja, irmãos, a igreja ela precisa estar unida em fé, em doutrina, em ensino. A igreja ela deve falar, não, pastor, vai abrir igreja, eu estou junto, eu estou lá, conta comigo, eu não vou faltar. Lá em Moreira, alguns irmãos ficaram com medo devido a essa questão da multa para pessoa física, algo que também não existe isso. Eles falaram assim, por que a gente não muda o horário? Por que a gente não faz mais cedo? Por que a gente não evita confusão? E a resposta é muito simples. Por quê? Porque o Estado quer controlar, regulamentar a forma que nós cultuamos. O Estado ele já tenta interferir em muitos aspectos de nossa vida. Ele diz quando você deve ter filho. Ele diz quando você deve colocar na escola. E agora quer dizer quando nós devemos cultuar. O horário que nós podemos e não podemos. Não. Nos importa obedecer o nosso Deus. Ora, muitos não sabem como andar em unidade. O fato de você estar aqui hoje é um sinal de unidade. Poxa, pastor, estamos juntos aí. Vamos enfrentar isso juntos. É assim que nós fazemos. E por que devemos agir dessa forma? Porque o mundo está se unindo. O mundo a todo tempo se une para aprovar aborto, para aprovar ideologia de gênero, casamento homossexual. Sim, e proibir o culto a Deus. E proibir o culto a Deus. Ou seja, o mundo mesmo com as suas diferenças, eles superam isso e se unem para poder fazer o que é mal. Ora, isso deveria ser para nós até mesmo motivo de vergonha, pois nós estamos aqui nos reunindo, não por algo que é mal, mas por algo que é santo, verdadeiro e justo, algo que está escrito na palavra de Deus e que devemos obedecer. Veja que o salmista nos ensina que Jerusalém era o ponto de encontro, era o ponto de adoração das tribos de Israel, era ali que as 12 tribos se reuniam para adorar o seu Deus. É claro que a unidade e a segurança não era o principal motivo pelo qual eles peregrinavam até Jerusalém. O principal motivo era adorar a Deus, era glorificar o seu Senhor. Mas é claro que a adoração a Deus, o culto a Deus, a exposição a essa doutrina, ela traz segurança e unidade. Eu gosto muito da versão NVI, traduzindo o verso 4, que ela diz o seguinte: para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado
a Israel. Esses irmãos, esses peregrinos, eles conheciam a vontade de seu Senhor, eles conheciam o mandamento de Levítico 23, que ordenava que eles fossem pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém, por ocasião dessas 3 festas, para adorar ao seu Deus. Eles conheciam a lei mosaica, eles sabiam que era isso que era a vontade do Senhor, e por isso eles faziam aquela viagem. Interessante notar que Deus aqui também, Ele havia ordenado um tempo, Ele havia ordenado um local onde eles deveriam cultuar, e Ele também havia ordenado em sua lei como deveria ser feito este culto, ou seja, aqui nós temos o dia, nós temos o local e nós temos a forma. Seria em Jerusalém, no Monte Sião, onde ficava a Arca da Aliança, conforme havia sido ordenado a palavra de Deus, eles cultuariam ao Senhor. Diante disso, você pode me perguntar, então há um modelo para se cultuar a Deus ou Deus aceita tudo? Não, Deus não aceita tudo. Deus ele estabeleceu na sua palavra como é que Ele quer que aconteça essa reunião solene. É claro que não necessita propriamente ser em um prédio, pode ser em uma casa, em outro lugar. Mas o culto ele tem uma forma de ser feito. Ele não pode ser feito diferente daquilo que ordenou o Senhor. Nós temos lá em Malaquias 1, Deus rejeitando o culto do povo. E por quê? Porque Deus havia ordenado que quando se fosse sacrificar a Ele em culto, deveria se levar o melhor, o animal mais perfeito. Mas o que o povo estava fazendo? Levando animal cego, manco, dilacerado, coxo. E Deus disse, com esses sacrifícios, eu aceitarei o culto de vocês. Experimenta oferecer isso ao governante de vocês, para ver se ele aceita, para ver se ele recebe. Agora, eu que sou Senhor, e eu que sou Pai, vou aceitar esse tipo de culto? Não. Eu queria que houvesse alguém corajoso entre vocês, que fechasse as portas e fossem embora, porque eu não estou recebendo o culto de vocês. É interessante notar que o povo estava lá, oferecendo sacrifício, cobrindo o altar do Senhor de choro, mas Deus não estava recebendo. Deus não recebe qualquer tipo de culto. Nós temos alguns princípios elementares do culto que não podem ser alterados, a saber, pregação do Evangelho, pregação da Palavra de Deus, louvor e adoração, oração, santa ceia, dízimo e oferta e batismo. Esses são os elementos que compõem um culto público. Qualquer coisa diferente disso é abominação ao Senhor. Por isso, nós queremos que culto online é uma aberração. É um culto manco. É um culto que Deus não recebe e não deveria ser chamado nem de culto online. Fico imaginando, semana passada nós tivemos ceia, como é que eles ceiam? Pela visor, pela tela, um passa para o outro? Drive-thru, inventaram drive-thru da ceia, pastor. Pode isso? Ou seja, não existe. Deus vai estabelecer aqui a forma que Ele quer ser cultuado, o jeito, o que deveria conter um culto. Ou seja, uma família não poderia dizer, vão lá em Jerusalém, eu vou ficar aqui na minha casa com minha família, eu vou cultuar Deus daqui. Não, era em Jerusalém. Da mesma forma, você não pode ficar lá na sua casa, em seu sofá com a sua família. É aqui, onde a congregação se reúne. Não existe congregação de 2, 3, 4 pessoas. Não existe. Hoje é o Dia das Mães. Felicidades às nossas queridas irmãs que receberam a missão tão preciosa, a missão de ser mãe. Mas em muitas igrejas, como é que eles fazem o culto nessa data? Você chega lá, aí já tem um cenário aqui todo diferenciado, com flor, balão, coração. Aí como é que é a palavra? É uma palavra voltada para as mães. Aí eles ensaiam a criançadinha vem e canta um louvor para as mães. Ou seja, todo culto é voltado para homenagear não a Deus, mas a figura materna, a mãe, que tem o seu valor.
Mas aqui não é o lugar dela ser homenageada. Nós estamos aqui reunidos, nessa reunião santa e solene, para homenagear o nosso Deus. A própria palavra louvor significa elogio. Elogiar quem? O nosso Deus. O quê? As suas obras, os seus feitos, os seus atributos, quem Ele é, o que Ele faz. Agora, se o louvor elogia a mãe, isso aqui não é mais um culto a Deus, é um culto às mães. É por isso que nossas igrejas, nós não fazemos. Claro que muitas igrejas, eles abandonaram a Bíblia, ou distorceram a Bíblia para poder agir dessa forma. Não há respaldo bíblico para isso. Deus ele estabeleceu como Ele quer ser cultuado. Eu fico imaginando, né? O pastor Valmir é palmeirense. Imagine, vamos fazer uma festa de aniversário para o pastor Valmir. Aí ele chega lá, tema do Corinthians. Aí você é excomungado da igreja, né? E, com toda a reverência, comparar isso com o culto a Deus, que é extremamente mais elevado. Mas você chega aqui, o culto é para Deus. Você oferecer algo diferente. Deus não recebe. Deus disse, é em Jerusalém. É em Jerusalém onde estão os tronos de justiça. É ali onde eu irei manifestar-me. Portanto, não é na sua casa. Não é só você, sua esposa e filho. É junto com o corpo de Cristo, com uma congregação. E eu nunca vi, irmãos, um corpo saindo por aí, imagina, um dedo sai por aí andando, uma cabeça, imagina a cabeça chega aqui, vem para o culto, eu dou uma bica. É algo assustador, é algo abominável. Imagina. Mas muitos querem fazer isso, né? Querem ser um corpo de Cristo, mas separado. Ou então, a Bíblia vai dizer que nós somos um edifício. Imagina o irmão aqui da igreja falando, não, vamos lá no meu terreno ver minha casa. Opa, vamos lá, glória a Deus. Aí você está indo lá, chega lá no terreno, um bloco. Está aí minha casa, irmão. Cadê a casa? Está aí esse bloco. Ou seja, se nós somos um edifício, isso quer dizer que envolve mais pessoas. Não apenas eu e minha família. Se eu sou um corpo, isso quer dizer que envolve a congregação. Não apenas eu e minha família. É justamente isso que as pessoas querem fazer no culto. O culto. Ou seja, elas querem distorcer a palavra de Deus para fazer o que lhes é mais fácil, mais aprazível. Mas a questão é, se a nossa vida é uma vida para glorificar a Deus, e nós estamos aqui para aprender a glorificar a Deus, se nós estamos fazendo algo fora da vontade de Deus, isso o glorifica? Terceiro princípio. Ore pela igreja. Acompanhe em sua Bíblia, do verso 6 ao 9, que diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Você acha que o Dória vai prosperar? Resistindo à igreja? Odiando a igreja? É claro que não. Você acha que ele vai ser eleito em 2022? Esquece. Só prospera aqueles que amam o Senhor e a sua obra. Verso 7. Haja paz dentre os teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ou seja, o salmista aqui, Davi, ele vai terminar orando pela igreja. Orando pela igreja. E nessa oração, ele vai pedir ao Senhor que haja paz, que haja segurança e que haja prosperidade. É interessante que o nome Jerusalém significa fundamento de paz. Mas essa cidade, desde o seu princípio, foi cercada por conflitos e até hoje é. Até hoje é. Ou seja, a oração de Davi não foi atendida por completo. Visto que na geração de seus netos, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. Os assírios tomam o reino do norte e depois vêm os babilônicos e destroem por completo reino do norte, reino do sul, e tomam todos. Ou seja,
um período onde não houve paz. Como eu disse anteriormente, há muitos momentos que Jerusalém foi sitiado. Não houve paz para que o povo cultuasse a Deus. É por isso que agora sobre o reinado, sobre o governo de Davi, onde há tranquilidade, ele ora a Deus que assim se mantenha. Que assim continue, porque dessa forma as tribos do Senhor podem subir para cá, para adorar ao Senhor, para te cultuar. E Senhor, isso é tão bom, isso traz tanta alegria ao meu coração e ao coração dos irmãos. Com base nesse texto, muitos vão orar por Jerusalém. E se esquecem que a verdadeira Jerusalém somos nós, a igreja do Senhor, e não oram pela igreja. Se esquecem. Se nós hoje vivemos tempo de tranquilidade e segurança, devemos continuar orando por isso. Você viu a tribulação que foi? Esses dias de, sim, perseguição. Talvez não as claras, mas perseguição a nós é difícil. E estes tempos de pandemia deixaram bem claro que a igreja brasileira, ela está em perigo. Ela corre um grande risco. E agora, mais do que nunca, eu e você deveríamos estar em oração. Por isso, venha, se possível, a oração que acontece aqui segunda e sexta. Ore pela igreja que você congrega, Resgatar de Lorena. Ore pela igreja universal, a igreja de Deus, invisível. Ore. Ore ao Senhor, pois estamos correndo perigo. Quantos cederam ao governo? Quantas igrejas faliram, fecharam? Igrejas tradicionais, igrejas boas, que pregavam o evangelho. Mas fecharam, cederam. E hoje não existem mais. A Bíblia diz que nos últimos tempos, uma besta de 10 chifres surgiria. E essa besta perseguiria a igreja. Isso está relatado lá em Apocalipse 13. Essa besta de 10 chifres aponta para governantes, para governos que se levantarão e resistirão, e perseguirão e matarão os eleitos de Deus. Mas, irmãos, se nós não conseguimos resistir aos decretos do Dória, resistiremos ao anticristo, que terá muito mais apoio populacional, fé pública, apoio bélico? Certamente não. Certamente não. Não, irmãos, nós não teremos para sempre tempos tranquilos. E por isso você deveria valorizar ao máximo este momento. Não faltar, estar unido junto com a igreja, orar para que se mantenha assim. A oração de Davi não foi atendida. Jerusalém, posteriormente, foi sitiada, foi levada cativa, e o povo mais uma vez ficou impedido de adorar ao seu Deus por 70 anos. E mesmo quando restaurada por Esdras e Neemias, e posteriormente na época de Malaquias, 100 anos depois, mais ou menos, dessa restauração de Esdras e Neemias, houve corrupção. Deus se calou por 400 anos de silêncio. É o período intertestamentário, de Malaquias até Mateus, onde veio o nosso Senhor, o príncipe da paz, que sim, nele um dia, através do seu trono de justiça, através do seu governo, Jerusalém, e nós que somos a verdadeira Jerusalém, encontraremos paz para adorar o nosso Deus. O Isbe, ele vai dizer o seguinte: só haverá paz em Jerusalém e na terra quando o príncipe da paz reinar no trono de Davi. Embora Davi tenha sido um bom governante, ele falhou em muitas coisas. Isso acarretou diversas consequências que impediram ele de ter essa paz. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, a primeira vez como um servo, mas ele voltará como um rei. Ele se assentará no trono de Davi e governará a terra. E então, neste momento, nós teremos paz. Portanto, a igreja só deixará de ser perseguida na glória.
assim quando nós oramos pela igreja, nós estamos declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que acontece toda vez que nós oramos pela igreja. Senhor, venha, estabeleça o teu trono de justiça e paz, para que então pela eternidade possamos adorar o Senhor. É claro que enquanto isso não acontece, enquanto o nosso coração anseia por isso, nós devemos combater aqui na esfera terrena, na esfera física, resistindo a toda essa atrocidade por parte de governantes e magistrados contra nós. No que depender de nós, devemos fazer o possível. Mas não devemos esquecer da esfera espiritual. Lembro que diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. De forma que nós não podemos apenas travar uma luta aqui física, através de redes sociais, manifestações, atos de protesto, como nós fizemos aqui. Nós não vamos fechar, e não fechamos. Mas também, essa luta acontece de joelhos, em oração. Davi, ele era um hábil guerreiro. Ele havia destruído diversos exércitos inimigos e conquistado paz para Jerusalém, para Israel, possibilitando que eles pudessem subir para adorar a Deus. Ele tinha habilidades, ele sabia disso, mas veja que mesmo ele ora, mesmo tendo toda essa habilidade, ele ora. Porque é como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão estão ali os que trabalham. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão estão ali os sentinelas. Irmãos, é assim também que acontece com a igreja. Se o Senhor não velar por nós, não for o nosso guarda, em vão batalhamos. Bom, paz, shalom, significa paz, segurança e prosperidade. Mas qual era o objetivo que Davi ele estava tão ansioso e tão desejoso por esta paz? Porque alguém poderia olhar para o rei Davi e falar: Davi, eu sei porque você quer que as tribos de Israel subam para Jerusalém. Ganho pessoal, você é o rei. Você é o rei. Você sabe, você tem um exemplo de Aparecida aqui. O prefeito falando que 12 milhões de peregrinos sobem para lá todo ano. Inclusive a economia de Aparecida estava em colapso porque eles perderam todos esses viajantes. A economia da cidade gira em torno destes viajantes. A igreja gira em torno disso. Ou seja, é algo, ter um alto fluxo de pessoas é algo extremamente lucrativo. E alguém vendo Davi tão alegre, tão desejoso por essa paz, poderia pensar isso dele. Davi só está pensando no lucro. Davi só está pensando no que ele vai receber. E não é assim que pensaram de nós também? Eu sei porque vocês estão abrindo a igreja. Ganho pessoal. Vocês são mercenários. Vocês são bandidos. Cordeiros, lobos vestidos de cordeiros. Vocês só estão preocupados com dinheiro. Ladrão. Estava lá no meu Facebook, fiz uma postagem a respeito do culto. E alguém postou lá: por que essa insistência? É por causa do dízimo? Faz Pix. E o Pix tem esse recurso, aproveita do recurso. Ou seja, para o homem ímpio, essa reunião gira em torno, o centro é o dízimo e a oferta. Eu sei, isso se dá pelo mau testemunho de igrejas que aderiram à teologia da prosperidade. Mas para nós, genuínos cristãos, o centro do culto não é o dízimo, é o nosso Deus. E por isso para nós é tão primordial estarmos aqui junto com a congregação. Porque é assim que nos ordenou o Senhor. Afinal, o que nós ganhamos com isso? Veja lá em abril. Nós tínhamos vários riscos. Primeiro, você aqui em Lorena, que Lorena até foi denunciado, né, pastor? Eu não sei aqui, mas lá em Pinda, a multa era de 15 mil reais. Irmãos, uma igreja pequena como a de Moreira, da qual congrego, ou então a de Pinda, uma multa dessa seria um golpe fatal. Nos deixaria em apuros.
Ou seja, qual é o ganho? Poderíamos ser infectados. Eu relatei que quarta-feira que nós perdemos 2 pessoas lá em Moreira. Ou seja, pessoas poderiam morrer. Qual é o ganho? Nenhum. Pelo contrário, podemos até perder. Até ser prejudicado. Imagina o pastor Marco preso. Era o apóstolo Paulo, pregador das cadeias. Mas seria algo danoso para a igreja. Pastor Valmir, pastor Rodrigo, os pastores que estão mais expostos, pastor Rafael. Seria realmente algo trágico, difícil. Ou seja, qual é o ganho? Martinho Lutero, durante o período da peste bubônica ou peste negra, ele vai citar João 10 e vai dizer que o mercenário, aquele que está pensando em lucro, é aquele que vê o perigo e foge, e sai correndo. Sai correndo. Irmãos, não há ganho nenhum em resistirmos a estes governantes e abrirmos para cultuar a Deus. Pelo contrário, podemos até ter prejuízos até mesmo em nossos dias. Hoje está mais flexível. Dizem que a CPI do Covid fez milagre, pastor. E eu acredito. 2 dias depois, Dória já liberou os trabalhadores, liberou para a culpa. É incrível, né? Ou seja, Davi ele tinha essa mesma mentalidade. Ele está pensando na casa de Deus. Ele está pensando no culto a Deus nas tribos que se reuniam justamente por ter paz naquele momento. Não em lucro. Não em lucro. Ele está pensando naquilo que era central para o povo, essencial, adorar o seu Deus. Davi, ele ora pela nação e pelo culto. E por isso nós devemos seguir este mesmo exemplo e orar também. Mas Davi nos ensina neste salmo, não apenas orar, mas também agir, tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Ele vai dizer no verso 9, por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. No Salmo 27, ele também vai dizer algo muito parecido. Salmo 27, verso 4, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Ou seja, Davi ele diz, Senhor, eu sou um hábil guerreiro. Eu tenho habilidades para proteger a minha cidade, eu tenho força bélica, mas no que depender de mim, eu vou fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte, e no que depender de mim, eu também não vou deixar de fazer, eu não serei remisso. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Eu citei aqui que você deve orar, sim, ore, mas você também tem que tomar uma atitude, tomar uma posição, tomar uma decisão, contribuir, somar de alguma forma. Nós não podemos ter uma visão equivocada da igreja, onde nós cultuamos ao nosso Deus e servimos ali apenas quando nos é tranquilo, quando não exige de nós sacrifício nenhum, quando é um cristianismo fácil, sem percas, aí nós estamos dispostos. Mas quando nós temos que botar a mão na massa e fazer alguma coisa, às vezes nos acovardamos. E sabe qual é a melhor forma de você lutar? Não faltando, estando aqui, se fazendo presente, não deixando de vir ao culto. É assim que nós batalhamos, é assim que nós temos uma atitude. Ou seja, nós devemos, como diz acho que Spurgeon, orar como se tudo dependesse de Deus, como de fato depende, mas depois levantar e trabalhar como se tudo dependesse da gente. A minha oração nessa noite é que a alegria de podermos dizer, vamos à casa do Senhor, contagie o seu coração. Amém?